Fui chamado para poder comparecer na delegacia de polícia. É o meu primeiro atendimento como advogado criminal. Não sei exatamente nada do que fazer, por onde começar, o que eu tenho que buscar. Nesse vídeo vou falar tudo o que um advogado deve fazer no seu primeiro atendimento na delegacia de polícia. Eu me chamo Diogo, sou advogado criminalista. Criei esse canal aqui, esse meio de comunicação, para falar com você, advogado, para falar com você, advogado criminal, que quer aí escutar um pouco de quem vive a advocacia criminal, que é o meu caso. Diariamente posto vídeos aqui e também no Instagram. Me segue lá na descrição desse vídeo, da minha rede social. Deixa o seu like, deixa o seu comentário e vamos juntos aí crescer esta comunidade. Muito bem. Quando eu comecei a advogar na área criminal, eu tinha várias dúvidas, várias, mas muitas mesmo. E uma delas é, o que eu vou fazer na delegacia de polícia se alguém me ligar? Por onde que eu vou começar? Quem que eu tenho que procurar? Muito bem. Se for uma situação de flagrante, tenha em mente a seguinte: só saia de casa depois que você souber ao máximo de todas as informações que envolvem aquele flagrante. Não saia de casa no calor da emoção, só porque a pessoa te ligou, te procurou, te confiou aquele caso ali à sua pessoa. Tente entender de tudo. Por exemplo, uma pessoa te ligou porque um familiar foi preso. Tenta entender, por mais que a pessoa que está te ligando não seja um técnico de direito, qual foi a dinâmica do crime, a dinâmica dos fatos. Tenta entender se é um porte de arma, se é um tráfico, se é um homicídio, um roubo, um furto, uma lei Maria da Penha, porque isso você já vai ter em mente se o crime comporta fiança, se o crime não comporta fiança, se você vai ter que chegar na delegacia e negociar a fiança com o delegado. Se o crime não comporta fiança, você vai excluir a fiança e vai trabalhar só no flagrante. Então isso importa, entender a dinâmica dos fatos e do crime. Combine desde já os seus honorários para poder atender na delegacia. Não deixe para combinar depois. Sabe por quê? Geralmente é impressionante, mas flagrante ou acontece em sexta, sábado, domingo. São dias que mais acontece flagrante. Sempre à tarde, à noite, é sempre em horário que nada funciona. Então, já cobre logo o seu valor, receba antes e só saia de casa depois que você entendeu sobre o caso, obteve o máximo de informações possível, combinou o valor dos seus honorários, a pessoa te pagou, aí você vai na delegacia. Não deixe para combinar os seus honorários para depois, porque não vai receber. Também não caia naquele papo, quando a pessoa sair, ela te paga, porque ele tem um cartão que está em tal lugar, só ele sabe onde que está, só ele que sabe a senha, ele vai no banco, saca e te paga. Não caia nesse papo que depois eu te pago, ou depois a pessoa te paga quando sair. Essa pessoa não vai te pagar, vai falar mal do seu serviço, mesmo se você liberar o cidadão que está preso, e lá na frente vai contratar outro advogado. Então, em hipótese alguma, cobre antes, receba antes e só saia de casa depois que você recebeu. Terceiro ponto aqui, obteve todas as informações ali pelo telefone, recebeu antes, aí você vai para a delegacia. Situação de flagrante, você vai entender sobre o flagrante. Então você vai chegar lá, seja como delegado, ou seja como escrivão de polícia, ou com uma pessoa que está de plantão, e vai tentar ter acesso aos depoimentos dos policiais militares, ao pouco que se tem sobre o flagrante. Do pouco que se tem, você vai lá e vai buscar essa informação. Se ele imprimir, beleza. Se não imprimir, peça para te enviar um PDF. Se não conseguir te enviar um PDF, peça para tirar foto dos depoimentos, das coisas que estão ali. Aí você pega, lê com calma e vai falar, isso aqui comporta fiança. Olha, não comporta, mas esse flagrante aqui não está muito legal, não. Não foi assim que aconteceu.
ó, não tem indícios de nada. Aí você vai elaborando ali, escreva ou anota no celular uma linha argumentativa para quando você chegar lá no delegado, você já saber o que argumentar, o que falar, sempre sobre o fato e sobre o crime. É isso. Isso que você vai conversar com o delegado. Por exemplo, vamos supor que seja o tráfico de drogas. Você vai falar, nossa, não cabe fiança. Você descarta. Segundo ponto, vamos falar sobre o flagrante. Ó, essa droga aqui não estava na posse dele. Essa droga aqui foi encontrada no bairro tal, sendo que meu cliente não estava nesse bairro. Ele estava em outra cidade. Aí você vai falar, mas no tráfico tem a situação lá do guardar, tem a situação de ter em depósito. Mas aí você vai argumentando, ó, mas quem estava guardando não era ele, era fulano de tal. Quem estava em depósito ali não era ele, era um outro cidadão. Aí você vai juntando, você vai argumentando para tirar o cliente da situação de flagrante. Entende? E se mesmo assim você argumentando tecnicamente não conseguir fazer com que o cidadão saia ali da delegacia, aí é se preparar para poder fazer a audiência de custódia. Um outro detalhe, se você for chamado na delegacia de polícia para acompanhar o depoimento, tenha em mente que você vai ter que, antes do seu cliente na delegacia, obter tudo que está documentado sobre aquela situação que está sendo investigada, porque se o seu cliente for chamado para depor na delegacia, para ser ouvido na delegacia, ou é na qualidade de testemunha, porque ele sabe algo sobre o fato, ou é na qualidade de investigado. Então, para que ele não venha, seja como testemunha ou como investigado, para que ele não venha cair em nenhuma casca de banana, vá na delegacia antes, obtenha tudo que já está documentado, todas as diligências que foram encerradas, vá para o escritório, leia tudo, faça uma reunião com o seu cliente, explique a ele o que se tem de investigação, como que ele pode contribuir e prepara ele para poder ir na delegacia prestar o depoimento. Ter total tranquilidade e calma para o seu cliente, porque se fosse para ele ser preso, já teria sido quando da intimação. Se ele for intimado, colocar lá o dia, mês, ano e hora para ele comparecer, até o momento não tem que se preocupar. Senão a polícia não ia intimar ele para comparecer na delegacia e não iria prender. Entende? Então, acalme ele. Tenha ali acesso às coisas antes do inquérito, dos procedimentos. Estude, prepare o seu cliente e vá à delegacia. Então, essas são as duas principais coisas quando se trata de delegacia de polícia que o advogado criminal costuma se deparar no dia a dia. Tem uma outra ainda, que é quando o cliente está suspeitando que tem alguma investigação contra ele. Mas aí já é algo mais tranquilo. Aí você pode ir até a delegacia, buscar ali, conversar com o delegado ou com o escrivão, para ter acesso a algumas coisas que já foram concluídas, algumas diligências que já foram concluídas e documentadas, e fazer uma reunião, explicar o seu cliente e preparar ele para as próximas fases. Só que o mais tenso, o mais complicado é o flagrante, igual eu falei. Em segundo ponto, vem a questão de comparecer na delegacia para poder prestar um depoimento. E a terceira situação, que é a suspeita de ter alguma investigação. Mas, independente de qual seja a situação, saiba que o advogado tem que estar sempre preparado para o que der e vier. O advogado criminal, quando ele escolhe essa profissão, é saber que ele vai encontrar muitas barreiras. E na delegacia de polícia é o local em que se tem a maior barreira possível do advogado criminal. É lidar com policiais militares, com policiais civis, com escrivães, com delegados.
que às vezes veem um advogado como sendo a pessoa que está ali atrapalhando, perturbando. Só que o seu compromisso é com o cliente. Você tem que defender o direito do cliente, a liberdade dele, o patrimônio dele, a honra dele, a família dele. Então você não tem que se preocupar se o policial, se o delegado, se o promotor, se o juiz acha que você, advogado, está atrapalhando alguma coisa. O seu compromisso é com as garantias e os direitos constitucionais individuais do seu cliente, é defender ele. Então não fica dando ouvido, não fica dando atenção para essas coisas não. Chegou na delegacia, bom dia, boa tarde, boa noite, traz todo mundo muito bem, sem nenhum tipo de arrogância, nem nada. Demonstra ali a sua técnica refinada sobre o domínio do direito penal, processo penal. Deixe muito bem claro o que você quer ali na delegacia de polícia. Olha, eu quero ter acesso a este inquérito. Olha, meu cliente foi intimado para comparecer aqui neste dia, então eu vim aqui buscar o que se tem contra ele. Ou então, a família do fulano de tal me ligou, eu vim acompanhar o flagrante e ponto. Vá lá, faça o seu trabalho, realize a melhor defesa possível, receba o seu dinheiro e vá para casa. Você não tem que se preocupar com o que o policial militar vai achar de você, o que o policial civil acha, que o delegado... Não esquenta com isso. Não esquenta. Vá lá, defenda da melhor forma possível e ponto final. Beleza? Se esse vídeo foi bom para você, deixa o seu like, seu comentário. Inscreva também aqui no meu canal. Tá no começo aqui, mas eu quero todo dia. Todo dia eu estou vindo aqui postar coisas sobre direito, sobre advocacia e advocacia criminal. Vamos fazer essa comunidade aí crescer. Inscreva-se também, me segue lá no Instagram, tá aqui nos comentários, tá bom? Esse aí foi um singelo vídeo que eu fiz sobre a minha experiência na delegacia. Quero fazer mais, muitos mais, tá bom?